porque ela me falou, Denis, esse filme é uma delícia. E eu realmente, eu assisti ao filme, eu primeiro que eu gostaria de tirar uma dúvida antes. Ele é filmado em Caraguá. Caraguatatuba, é. E aquele, você lembra o nome do rio? É Juqueriquerê. Sabia. Eu passei a adolescência inteira ali. Mentira! Eu sabia que eu conhecia. Eu olhei aquela ponte, eu vi os clubes, né? Que ali tem as colônias de férias, tem os clubes ali próximos. E eu fiquei imaginando, gente, parece a minha adolescência. E é. Gente, mas eu também, eu praticamente nasci lá. Assim, a minha mãe ficou grávida de mim lá, numas férias, e eu, assim, não lembro de nenhumas férias que eu não tenha passado lá até os 16, 17 anos, Então, assim. exatamente. Todo carnaval eu estava em Caraguá. Todo carnaval. Até, Também. até 2010 foi o último, eu tinha 21, mas a adolescência inteira ali eu reconheci. E aí, assim, aquela realidade, né? É o que faz a gente mergulhar, porque ela conversa tanto com a gente como espectador, né? Ela é a mãe que ela tem que fazer tudo, né? Multitarefas e o pai que muitas vezes não está ali por X razões, né? Sim. Que o filme faz isso muito bem e sempre mostrar que ela está tentando se comunicar, mas ela acaba ficando muito sozinha, porque ela tem os dois filhos, tem o terceiro e tem a mãe, e que acaba sendo um tipo de uma filha, né? Porque a mãe é tão tranquila que às vezes ela fica com medo pela mãe, pelo cara que vai pescar no rio, enfim. E aí, eu queria saber de você como surgiu esse projeto, eu queria saber um pouquinho sobre o início dele e o desenvolvimento dele. Então, como a gente tem isso em comum, né? Você vai entender, assim, desde que eu comecei a pensar em fazer filmes, né? E, óbvio, eu comecei pensando em curtas, eu queria fazer alguma coisa em Caraguá, justamente porque muito da minha memória afetiva, né, e da construção do meu imaginário tem a ver com esse lugar, assim, né? E com essa, não sei, essa configuração espacial, né? De existir esse rio que divide a vida de quem mora lá o ano inteiro da vida de quem é turista e que só passa alguns dias, né? Ali dentro desse clube, que no caso desse clube do filme é uma ilha fluvial mesmo, que ele passa em torno dele e existe esse isolamento, né? De quem está lá no clube. E eu sempre quis fazer alguma coisa ali, que tivesse a ver ou com o clube, ou ser inteiramente no clube, ou ter uma relação entre dentro e fora do clube. E, enfim, os ambientes ali, né, que fazem parte de Caraguatatuba. A praia mais próxima ali daquele bairro é a Praia das Palmeiras, que não é uma praia bonita, né? É uma praia de areia dura, escura, e que é enorme. Então, mesmo na alta temporada, ela sempre parecia vazia. E eu nunca queria ir para aquela praia. Eu queria ir para uma praia mais ver gente, mas minha mãe sempre me levava naquela praia. Então, isso... E, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu olho com outros olhares. Eu acho uma praia que tem a sua beleza, né? Uma coisa um pouco quase selvagem, assim. E com esses morros, né, em volta. Enfim, eu sempre quis fazer alguma coisa em Caraguatatuba e eu pensei em um curta. Isso há muito tempo atrás. Eu nem tenho registro na memória de quando foi que eu pensei, porque eu tinha várias ideias de curta e tal, só que e que tinha essa mesma premissa, a história de uma família que quer, de uma mulher, né, que quer construir uma piscina e não consegue construir. E porque várias dificuldades começam a surgir no meio do caminho. Esse era o ponto inicial. Só que daí esse curta, ele era um curta muito caro, assim, né? Porque era complexo tudo e eu nunca consegui viabilizar ele e daí eu esqueci ele por um tempo. Eu tentei, eu acho que 1 ou 2 editais e não consegui, daí eu desisti. E final de 2014, a Filmes de Plástico
me chamou para escrever um projeto de longa-metragem no núcleo criativo deles, que eles iam submeter ao fundo, né? Que na época existia o fundo de núcleos para o DAV5, se não me engano, do fundo setorial. E daí eu transformei esse curto em um argumento de longa e acrescentei outras camadas, que até foi bom, porque no curta ele era um curta inchado, assim, era um curta meio médio, que tinha muita coisa, né, acontecendo. Daí eu desenvolvi mais ainda, mandei, a gente foi contemplado. Daí eu desenvolvi super rápido, assim, um roteiro dentro do núcleo. O meu roteiro foi o que ficou pronto primeiro, porque eu já tinha muito na cabeça, assim, né? Eu já sabia todas as locações do filme, de fato, eu conhecia muito bem, até a loja de piscina, o parque de diversão, a praia, o clube, a casa. A casa era a casa onde a minha família ficava. E daí a gente conseguiu, acho que no final de 2015, a gente mandou para um edital do Fundo Setorial e ganhou já. E daí demorou para o dinheiro sair, enfim, daí quando saiu a gente filmou em 2019. Eu nem sei se eu me perdi na pergunta, mas... Não, é isso mesmo. Porque a sua como resposta... Começou assim. A sua ideia resposta de curta. Me deu, na verdade, eu fiquei com mais curiosidades, porque você me explicou que muito da sua vivência ali em Caraguá, até a casa, então, foi onde você passava. E assim, não tem como. Eu olhava, eu conheço esse lugar, mas sabe que você fica com receio de estar achando que é e não é, até que a dona Antônia, né, ela fala tchau, Caraguá. Caraguá. E aí tem a cena que é a conclusão, que não tem como ficar em dúvida, é a roda gigante do parque lá. Aquilo ali é um marco da cidade, né? E eu fiquei na dúvida, Thaís, então, sobre o que te inspirou aos personagens. Porque a gente, como você falou, era um curta, mas ele tinha toda uma estrutura já por trás, porque era algo que você já estava trabalhando, você já tinha, na verdade, pronto na sua cabeça, né? Mas e a estrutura dos personagens em relação às camadas deles, porque tem várias camadas, várias da Paula, da Antônia, do Gustavo, da Gabi. A Gabi, que parece uma personagem tão simples do ponto de vista até mesmo estrutural, porque ela é uma criança, ela está sempre se divertindo, mas não é, porque ela é a chave de várias situações ali das relações da família, e a atriz é muito carismática, não tem como, ela se destaca, porque ela é muito natural, né? Ela tá voando, assim, fazendo, já tá no que terceiro maravilha. longo. Que bom, porque ela chama atenção porque ela é muito natural. Da cena que a avó vai levar as latinhas na casa e ela fala de mim, é muito criança isso, né? Por que você falou de mim? Falou da minha mãe, o que minha mãe tem a ver? Ela nem tá aqui, sabe? É uma coisa muito da idade dela. E é muito natural. E eu queria saber um pouquinho mais do desenvolvimento desses personagens para chegar nesse ponto. Olha, eu não sei, assim, porque eu trabalho como roteirista na vida, assim, né? É o que eu faço no dia a dia. E a coisa que eu mais gosto, eu acho que é pensar e desenvolver personagem, assim, sabe? E pensar justamente, né, que um personagem, ele não tem um lado só, né? Tem uma coisa, assim, a Paula, começando pela protagonista, ela tem um vetor muito marcado, que é essa quase uma teimosia dela em querer ter uma piscina sem ter o recurso suficiente para fazer. Então, isso é uma coisa que é importante para a personagem. Mas, ao mesmo tempo, essa teimosia esbarra, né? Esbarra em uma série de outras questões que tem a ver com a falta de planejamento, sim, mas o fato dela ser abandonada no meio do caminho desse sonho, porque a piscina, a princípio, é um sonho coletivo, todo mundo queria, né? Os filhos queriam, ela fez pelos filhos também, né? Para aquela casa ser, de fato, uma casa das férias, de se divertir, de poder descansar e ter prazer.
E quando ela vai sendo abandonada por todo mundo, e o abandono maior é do marido, mas que o que ela se ressente mais talvez seja dos próprios filhos e da mãe que nunca quis a piscina, a gente vai vendo ela um pouco, é isso que você falou, né? Ter as forças sugadas, assim, né? Então, o que a gente pensou foi justamente nisso, assim, como mostrar essa mulher que vai um pouco definhando dentro ali daquela família, perdendo o seu desejo, Sim. porque é um filme, ela é uma personagem que tem desejo, né? E um desejo que está para além do seu papel corriqueiro e até um pouco sufocante de mãe, né? E de esposa. Ela quer, porque ela tem direito de querer coisas, e ela, enfim, ela planejou, ela está fazendo as coisas, ela está indo atrás do material, ela está lidando com o pedreiro, ela, sabe, ela está se movimentando, só que ela vai perdendo as forças. Então, tinha essa ideia de fisicamente mesmo ela ir ficando mais parada, mais exausta. E eu acho que o resto, a construção dessa qualquer personagem também depende muito da inter-relação que ela vai ter com outros personagens. Então, quando a gente ouve a Antônia falar da Paula, a gente sabe um pouco mais da Paula também, a gente complexifica a Paula. Sim. Quando a Antônia conta a história de que ela tinha ciúmes do tio Léo, que eu adoro, né? Porque, assim, a Paula talvez seja das personagens a que eu menos inspirei em alguém que eu conheça de fato. E assim, é contraditório porque ela que é a principal, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim que eu acho que o fato de eu conhecer muitas outras personagens, porque a Antônia, que é a avó, é a minha mãe em muitas camadas, assim. Minha mãe que conta essa história do tio Léo, que é uma história do meu irmão mais velha quando meu irmão nasceu, que minha irmã queria jogar o meu irmão no lixo. Olha. Ela tinha muitos ciúmes, e minha mãe é desse jeito da tia Antônia, acha que da avó Antônia. Ah, não, vamos jogar no lixo. Ela resolve os problemas. A minha mãe é uma pessoa que resolve os problemas de uma maneira muito fácil, mas que às vezes é inusitada. Ela tem esse jeito assim, solar. Choca, né? Choca, mas na verdade ela tá tranquila, porque ela sabe que não é isso que vai acontecer. A minha mãe não se estressa com nada, assim. E que é algo que pode parecer uma espécie de leviandade, assim, sabe? Quando você não se importa tanto e não se estressa, mas quando acontece alguma coisa, e ela tá lá, sabe? Ela tá lá pela Paula, Antônia, né? Ela critica, ela xinga, mas ela tá lá pela Paula. A Gabi é uma mistura de várias crianças que eu vi e um pouco da criança que eu fui também. A criança mais nova da casa, que é o meu caso, e que, por ser mais nova, numa família que tem muito conflito, você acaba ficando um pouco sem querer intervir muito, né, para não dar mais problema, mas ao mesmo tempo você observa tudo. É a criança que sabe tudo, a Gabi é que sabe tudo que está acontecendo naquela casa. Porque ela olha tudo. O fato dela não ter muita agência no mundo faz com que ela como é que fala? Ela desenvolve esse mecanismo, né? Desenvolve mecanismos que, inclusive, são de sobrevivência. O fato dela ser chata com o irmão, né? Eu acabei de falar disso também, que a Gabi, ela provoca o irmão, mas provocar o irmão é uma maneira de existir no mundo, assim, porque senão tudo gira em torno desse irmão, que é o único que pode se aventurar, que é o menino que tá problemático porque é adolescente, e ela fica um pouco esquecida, que é um pouco isso, né? Eu sempre tive irmãos mais velhos que estavam em fases da vida que precisavam de mais atenção do que eu, e eu me rebelava, assim, também, do meu jeito, de um jeito pequeno, que nunca era... Mas, né, não é ela que foge de casa, quem foge é o mais velho. O grande problema realmente é o mais velho. Mas eu ficava ali, tentando existir também, né? Então, assim, eu fui pensando coisas. O menino O menino também. Os dois personagens principais são os mais construídos no sentido sem ter uma inspiração muito direta. Tem algumas coisas minhas, assim, que eu vivi, observei, porque ele é esse menino que quer
se aventurar justamente, né? E se junta aos meninos locais, que era uma coisa que eu fazia, que eu não só eu, meu irmão também, porque a gente tinha casa lá em Caraguá, a gente passava o verão inteiro, então a gente não era amiga de turista, a gente era amiga dos locais, porque era quem ficava lá até hoje, né? Um monte de o pedreiro é meu amigo de infância, várias pessoas trabalharam no filme sem ser Que como atores. legal. São meus amigos de infância, assim, foi muito legal voltar lá e reencontrar essa galera e nesse contexto. Então, o Gustavo, ele tem um pouco essa função e essa vontade minha de falar num filme que é super feminino, né, que tem 3 mulheres muito de personalidade muito forte, falar desse homem desse menino que tá, vamos dizer assim, numa espécie de momento crucial da sua formação como o ser humano, né? Ele é um pré-adolescente e ele tem uma jornada, né, de maturação, vamos dizer assim, né? É quase como se quando a gente vai para ele naquele momento do clube, é um rito de passagem dele, né? Sim. E esse personagem do Gustavo, que o começo do filme a gente só vê ele vendo coisas, muito pontualmente construindo esse interesse pelo lado de lá do rio, por esses meninos que passam pelo rio, e de repente o filme vai para ele, ele some. Essa intenção que tinha do roteiro era de falar um pouco também sobre como é uma construção de uma masculinidade mesmo padrão, assim, no sentido de que será que o Gustavo vai seguir os mesmos passos desse pai que é ausente, né? Ou não? É a pergunta que fica, eu acho que na roda gigante. Ou ele vai entender que, eu pensei isso. né, existem outros caminhos, porque eu entendo muito o Gustavo, no sentido de que ele não se encaixa naquele núcleo feminino, né? Ele tá sempre, as mulheres estão sempre perto, junto, e a mãe chama, vem aqui, Gustavo. Mas ele não quer ficar ali, ele quer outra coisa. Eu, por um lado, entendo, mas ao mesmo tempo tem essa questão, né? De que ele é, às vezes, um machinho, né? Nervoso, que bate, e que não sei o quê. E que para onde vai, né? Esse menino. Para onde vai essa geração de meninos, né? Que a gente está criando, assim. E, enfim, e daí tem, não sei se eu respondi, mas a construção dos personagens eu acho que foi muito. Tá tudo muito no roteiro, sabe? Mesmo a Gabi ali falando, fala de mim. Isso era uma coisa de roteiro. Só que era muito legal o jeito que eu acho que deu muito certo, assim, porque na escolha dos atores, principalmente das crianças, a gente fez uma escolha de chamar as crianças que já traziam elementos, personalidade dos personagens. Então, o Messias que faz o Gustavo, ele é super quieto e intenso, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar assim muito forte e enfim. E a Lavínia já é aquela coisa desde o primeiro encontro, ela era aquela menina falante que não tem medo de nada, que fala com todo mundo como se já conhecesse. E nessa fala, eu amo essa fala que você comentou, quando ela fala de mim, porque tem uma coisa assim de família, né? Que eu acho tá todo mundo sempre brigando, mas todo mundo. A Antônia fala, eu sou mãe da Paula. E a Gabi fala, fala que eu sou irmã do Gustavo. E ela esquecia as falas da Gabi, né? E daí, às vezes, ela fala meio no susto, ela fala assim, fala de mim. Daí a Antônia, o quê? Fala que eu sou irmã do Gustavo. Daí fica bom, porque parece natural, que ela na hora. Você falou agora, nossa, algumas coisas sobre o Gustavo, em especial, mas também sobre a Paula. O Gustavo, eu sou também o mais novo, também tive essa fase, né, de desenvolver certos mecanismos, e meu foi sempre estar próximo de mulheres. E eu fui considerado o estranho, né, vamos dizer que, enfim, preconceitos à parte da época. E sim, o que mais existe é essa cobrança também, entre aspas, mas acho que nem é entre aspas, é uma cobrança mesmo do menino que está
adolescendo, né? Ele está crescendo e ele tem que se unir aos pares, né? Existe isso, Sim. né? E como você construiu ali, ali serviu como uma iniciação para ele. E sempre tem alguma aventurazinha, né, que o adolescente passa para se provar, para provar que ele não é mais o filhinho da mamãe, que ele não quer mais ficar no colo, né? No colo também das emoções da mãe ali. E ali ele se sentia sozinho, isolado, quando na verdade a Paula estava isolada, né? Justamente pela sociedade criar aquele tipo de homem, né? E aí Sim. ela estava ali com a mãe, com a filha, e a sensação que eu tive é de que a frustração dela, ela precisava se agarrar ao que ela acreditava, e aí ela escolheu, entre aspas, também a fazer a piscina ali, né, criar toda a situação da piscina como uma tentativa de fortalecer os laços que ela tinha, as relações que ela tinha com todo mundo, né, e que todo mundo foi abandonando e foi cortando e a dela ficou sozinha. Até que a mãe dela teve aquela atitude de encher e ali, na cena em que ela tá na água, ela tá rindo. Eu acho que, eu não sei se foi a primeira vez no filme, mas foi muito marcante ela rindo ali. Ela à vontade, parece que ela se libertou. E aí tem uma coisa que eu gostaria de saber sobre até a fotografia, porque existe uma relação muito forte com a água. Eu vejo que o Gustavo ele está sempre próximo ali da água, ele está sempre flertando com a água, e aí você descobre a questão que ele tem com a água em relação a nadar, né? Muito curioso. Mas ele está no mar, e aí ele está perto do rio, e aí depois acontece o que acontece no rio, na piscina, ele sempre está fluindo, sabe? Ele sempre está fluindo. E a Paula parece que ela só consegue fluir quando ela entra na piscina, né? E existe uma das coisas que eu reparei também, essa infinitude na fotografia. Quando você filma aquela Praia das Palmeiras, tá muito aberto, então você vê o infinito e a família ali. E aí na piscina, quando o pessoal entra, você também não vê as bordas. Então tá todo mundo realmente imerso ali. E eu gostaria de saber como foi, se foi, eu estou viajando também, ou como foi a sua construção. Não, é tudo lindo que você falou, assim. A gente tinha justamente essa intenção, né, de que através da piscina, é quase como a Paula sabia já que eu fico imaginando, né, o que teria depois do filme. Talvez a Paula se separe desse marido depois do filme, porque o casamento já não estava legal, mas sabe quando você faz um último esforço, e talvez essas férias, essa piscina, esse projeto fosse um último esforço da família se manter de pé. E então ela se agarra a isso, né? Como algo que é isso, que é poderia trazer um novo respiro assim para essa família. E daí depois as coisas vão dando errado assim. E daí mas é para falar mais das águas, né? Essa coisa das águas, como a ideia inicial realmente surgiu de querer mostrar esses espaços, e principalmente esse espaço do rio que divide um espaço de lazer privado da margem de cá, que é a vida cotidiana das pessoas locais, das pessoas que pescam, dos ribeirinhos, e desses turistas mais empobrecidos, vamos dizer assim, que não tem dinheiro para ser sócio do clube e tal. Esse elemento da água, e como a gente está no litoral, e como tinha piscina, a vontade de trabalhar essas diversas formas da água, inclusive com a chuva, que é algo muito, né? Você que esteve lá no verão, é algo muito presente. Chuva, né? Caraguá-com-a-chuva, São Sebastião. E daí o elemento da água sempre esteve muito presente assim nas nossas conversas, minha do André, de ser um elemento imagético importante, assim, né? Inclusive servindo muitas vezes de passagem para certas situações, né? E a forma de filmar na praia, por exemplo, que você falou que são planos bem abertos e tal, o primeiro plano da praia são aquelas ondinhas
que é meio uma introdução, que é um vai e vem, assim, que a gente fica vendo, né? Um fluxo e refluxo, que tem a ver, porque para mim é muito marcante essas ondinhas da Praia das Palmeiras, porque essa coisinha, esse parar, é uma ondinha que não é agressiva, mas que não chega a ser gostosa, porque é meio uma lama junto, assim, né? Verdade. Porque a areia é muito densa, mas que faz uma ondulação, assim, uma vibração que a gente achava interessante, assim, de ter, e a gente colocou ali no começo, para depois abrir, e a primeira coisa que a gente vê é o Gustavo, e é o Gustavo saindo do mar sozinho, enquanto as outras estão lá chamando ele, né? Vem, Gustavo! As mulheres sempre chamando o Gustavo. Que é nesse plano aberto, que mostra justamente que eles estão de férias, mas que praia é essa, né? Que praia é essa que não tem ninguém quase, né? E é meio um deserto, assim. Mostrar um pouco essa imensidão que tem essa orla de Caraguá, né? Que é isso que você falou. E, ao mesmo tempo, junto com a imensidão, marcar uma espécie de isolamento dessa família, porque é umas férias muito isoladas, da família isolada, Verdade. né? Dentro de não tem uma coisa de se relacionar com outras famílias ou com outras pessoas, né? Então, acho que foi isso, assim. E daí, quando chegou o momento da piscina, que era um momento na filmagem muito importante, assim, né, para a gente fazer, eu vou falar uma coisa de bastidor, não sei se você tem muito tempo, mas assim, a piscina foi um grande problema, porque na realidade não se faz isso que a Antônia falou, de encher uma piscina, porque ela estoura, né? A pressão da água faz estourar. Eu imaginei. Só que daí, quando eu escrevi o roteiro, eu falei, a gente vê, será? Será que não dá para fazer de um jeito? Então estoura mesmo, né? Porque você, no filme, eu pensei, nossa, não estoura. Estoura, não faça. Ok. Daí a gente mandou uma piscina especial, com camadas quádruplas e tal, e tal, e tal. E a gente, né, as assistentes de direção, fez todo um cronograma junto com a produção para a gente filmar toda a piscina vazia deitada, depois toda a piscina no chão vazia, para depois encher por um dia, filmar rapidinho e já desencher, e para não estourar. E daí foi isso, o caminhão chegou o grande dia, o caminhão pipa chegou, encheu durante a madrugada, chegou 5 da manhã, começou a encher, daí 6 da manhã eu fui tomar café, daí tava o produtor de arte com uma cara de enterro, assim, porque foi ele o designado a falar comigo, falou, Thaís, preciso te falar uma coisa, vamos lá ver a piscina. A piscina estava toda deformada, ela não tinha estourado ainda, mas ela tinha enchido, assim, super pouco, chegado no menos da metade, ela tava assim, um balão, sério, ela tava assim, as paredes, toda abaulada. Daí ele falou, e rachando já. Daí foi um desespero, porque a gente tinha que filmar aquele dia, não sei o quê. E daí eu nem sei como eu teria filmado aquela piscina, porque na minha cabeça teria esse plano, assim, zenital, que a gente não via bordas. Isso já estava planejado, mas não seria o único plano. Teria outros planos, mostrando eles mais de perto, outros ângulos. Só que daí a gente teve que fazer uma piscina de verdade, uma piscina de concreto. Olha! Porque estourou. Aí, estourou? Estourou não, aconteceu isso, ela quase estourou. Mas não dava para usar. E daí a gente teve que fazer tudo de cima, que no fim ficou muito bom, eu acho. É que foi difícil pra caramba, porque era um balé ali, né? Porque eles estavam usando 4 atores na água, num espaço limitado, que eles tinham que fazer tudo sem sair de quadro. Foi um inferno, na verdade, fazer. Se tornou muito mais difícil, mas eu acho que para os sentidos do filme que o filme elabora, acabou dando muito certo, porque é isso que você falou, assim, esse momento de finalmente entrar na piscina, e é uma vez, né, que tem a ver com essa felicidade do título, que é uma felicidade fugaz, assim, né? É uma felicidade de ter esta coisa, de ter esse momento, mas que é o momento, aquele momento. E ser dessa forma, eu acho que deixa mais fora
do que é o cotidiano da vida. É um momento excepcional, em que é quase essa ideia de uma bolha, né? Eles estão numa bolha de felicidade ali, em que a Paula finalmente está leve, finalmente consegue rir, como você falou. E é isso, é uma água que abraça, né? Que envolve a família, assim. A gente falou né, do rito de passagem dele, que você comentou, que às vezes é imposto aos meninos, né? Na sociedade, culturalmente, o menino tem que se provar capaz, né, de uma aventura e tal. E o Gustavo vai, né? Ele vai com os meninos. E só que na volta da aventura é que é o problema, porque daí ele tem que entrar nesse rio. E esse é o verdadeiro momento de rito. E ele não quer entrar. Ele só entra porque ele está com muito medo de ser pior ficar ali. E é como se o rio trouxesse ele de volta para casa, né? Porque tem isso, né? Verdade. Essa ideia de que a casa, para ele, é uma prisão, assim, a prisão das mulheres. E, enfim, que isso também, né? Tem uma coisa de uma construção machista em relação às mulheres que são como é que fala? São relegadas ao espaço doméstico, de ficar dentro da casa. E a Gabi, ela se revolta contra isso, né? Porque a Gabi, ela quer ir, meu irmão, só que a mãe puxa de volta, a mãe fala, não chega perto do rio, não sei o que lá. Não vai, é perigoso, não vai lá com eles, não, que é perigoso. Mas ela tá sempre ali, rondando buraco, rondando perigo, a Gabi, né? Então, mas daí ele volta, ele vai, ele segue o rio de barco com os meninos para fugir da mãe. Só que ele é trazido de volta por esse mesmo rio dentro do útero da casa, né? Tem essa coisa meio terina. E a mãe fala, né? Não vai pro rio, não vai. E ele se rebela, mas ele volta. Ele volta. Ele volta. Sim, ele volta mais filho, assim, né? Porque eu acho que com certeza, quando você tem medo de morrer, você pensa na sua mãe, né? Eu sou assim, eu fico espirro, eu já quero a minha mãe. Não, mas isso faz todo sentido até para a conclusão do filme, porque tudo que a Paula está passando, os filhos ouvem, né? As discussões dela por telefone com o pai e tal. E ele nunca está ali, né? E as férias estão acabando, como a mãe dela deixa bem claro, as férias estão acabando, você não fez nada, né? Você não conseguiu curtir um dia. E aí, o que acontece? Existe esse ponto em que, quando ele está ali se lavando no quintal, quando ele retorna, e a mãe chega desesperada, e a mãe grávida, né? A mãe dela sempre preocupada, não pega peso, e os filhos vão nisso também. Então, ele vê que a mãe estava num estado emocional ali muito intenso, e eu não sei se ele pensou, eu vou apanhar, enfim, a natureza da relação deles, mas a relação muda. Existe uma mudança muito forte ali, né? Existe uma chave que liga, que na roda gigante, a sensação que me deu é que ele olhou para ela e teve uma epifania em relação à mãe. Ele despertou algo ali que ele não sabia, não tinha percebido antes ainda, sobre tudo que ela estava passando até então. E aí uma das coisas que eu mais gosto, tem muitas coisas que eu gosto desse filme, mas uma das coisas que eu mais gosto, Thaís, é que a sensação é de que eu quero ver aquela família sempre, sabe? Eu queria uma série desse filme, porque eu quero conhecer mais de todos eles. Eu quero ver mais o que vai acontecer com o Gustavo, que pessoa ele está se tornando, o que a Gabi vai passar por conta justamente de muitas vezes ficar ofuscada pelo irmão mais velho, o que a mãe vai passar ao ver a filha, e aí tem um irmão e tem um outro filho, o que a Paula, o que vai acontecer, como você falou, eles vão se divorciar, o que vai acontecer, sabe? Eu fiquei muito interessado em saber. Queria um livro do filme. Ah, que bom. Thaís, eu agradeço muito. Meu tempo vai acabar. Eu agradeço muito, muito pela atenção. De verdade, parabéns pelo filme. E que, assim, que eu fico muito curioso para assistir suas próximas histórias.